Uma boa tarde para quem se está a juntar agora à nossa sessão. A sala está a começar a ficar cheia. Vamos só aguardar que se junte mais gente nesta nossa sessão. Sejam bem-vindos à sexta sessão do segundo ciclo do programa de webinars para a Administração Pública, que decorre até dia 29 de maio. O tema de hoje é a experimentação e colaboração no contexto do trabalho à distância. Para dar início à sessão, convido a Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Dra. Fátima Fonseca. Boa tarde a todas e a todos. Estamos com muito gosto em mais uma das sessões deste ciclo de webinars organizado por uma vasta equipa, não só pelo INA, na verdade por uma vasta equipa de pessoas que ao longo dos últimos 2 meses têm colaborado num conjunto muito significativo de projetos que são relevantes para o funcionamento da administração pública, para que a administração pública não pare, para que continue on, para que continue a servir os cidadãos e as empresas, gerando as respostas que são necessárias para qualquer desafio. E o tema que nos traz aqui hoje, e é um tema que tem sido trabalhado a várias mãos, a várias cabeças, é o tema da experimentação e colaboração no contexto do trabalho à distância. Este tema foi trabalhado por um conjunto de pessoas de várias entidades e deu origem a uma ferramenta que é ela própria uma ferramenta experimental. Na verdade é uma provocação e é uma provocação naturalmente boa, positiva, porque vem desafiar todas e todos aqueles que querem experimentar, colaborar à distância, a melhorar esta ferramenta, a contribuir de forma colaborativa também para o desenvolvimento desta ferramenta. Eu não vou falar sobre a ferramenta, porque a equipa que está presente vai apresentá-la e discuti-la convosco. Vou cingir-me a dizer 2 ou 3 coisas muito rapidamente, telegraficamente até, 2 ou 3 questões de enquadramento para sublinhar a importância de uma ferramenta desta natureza. Em primeiro lugar, tal como se diz neste próprio guia, nós vivemos uma realidade alternativa. Temos vivido uma realidade alternativa e esta realidade vem convocar-nos para fazer coisas muito diferentes, com muita rapidez, com muita agilidade, também com muito atrevimento em muitas circunstâncias, vem basicamente acelerar um conjunto de transformações que a administração pública vinha a preparar e essas transformações foram transformações muito consequentes porque tiveram resultados muito rápidos e permitiram que todos continuássemos a funcionar bem. Ora, o facto de nós termos respondido a uma situação difícil provavelmente também se deveu ao facto de termos todos saído da nossa zona de conforto. E quando estamos fora da nossa zona de conforto, temos 2 opções, ou paralisamos, ou então fazemos algo de radicalmente inovador, diferente, de consequente e de produtivo. E estas semanas, estes meses em que temos estado todos a lidar com a Covid-19, são meses, são semanas, são muitas horas de trabalho que nos têm desafiado muito. E desafiaram-nos a experimentar, a testar soluções diferentes e também a colaborar de uma forma muito reforçada. Qual é a exigência aqui? Não é tanto continuar a colaborar ou inovar em circunstâncias que são pressionantes, mas é transportar esta dinâmica de colaboração reforçada, de inovação, de experimentação, para um contexto de maior estabilidade. E, portanto, quando regressarmos virtualmente ou presencialmente aos nossos locais de trabalho, quando as circunstâncias se transformarem num contexto mais normal e gerível de funcionamento das nossas organizações, o que vai acontecer aí? Será que perdemos esta capacidade de responder de forma tão pronta ou que vamos mantê-la e até reforçá-la? Bom, o nosso desafio e o nosso desejo é que continuemos a reforçá-la em conjunto, em colaboração, porque entendemos que o futuro
é um futuro, de facto, sempre muito exigente, independentemente da natureza dos desafios, continuará a ser exigente. E a administração pública tem que estar preparada para funcionar fazendo os seus processos, realizando os seus processos, desenvolvendo as missões das suas organizações, sempre em resposta a desafios. E isto significa que a forma como nós funcionamos é uma forma cada vez, porventura, menos formalizada, menos prescritiva, o que não significa menos regulada, mas provavelmente regulada com uma nova latitude que permita testar, experimentar de forma fluida, construindo soluções, construindo alternativas e escolhendo as alternativas mais adequadas a este caminho, a este novo modelo de funcionamento. Com os olhos colocados neste futuro que já começou, o Governo e as organizações da administração pública e, sobretudo, as organizações desta área governativa e a nossa vastíssima rede de parceiros, já nos colocamos perante esse caminho, já nos posicionarmos da forma que consideramos certa, que é começar, desde já, a construir respostas, a desenhar modelos de colaboração reforçada. E no ecossistema de inovação da administração pública, porque é disso que também vamos falar hoje, neste ecossistema nós começamos já a posicionar as peças com uma nova dinâmica. Saiu na semana passada, foi publicado a semana passada, um despacho que vem renovar o mandato do sistema de incentivos à inovação na gestão pública, desta equipa de coordenação que é composta por um triunvirato da área governativa da modernização do Estado e da administração pública, a AMA, o INA, a DGAEP, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, e este conjunto de entidades tem neste momento nas suas mãos a missão de avaliar como é que nós podemos, de forma mais eficaz, inovar mais. Inovar mais não porque é moda, mas porque precisamos inovar para manter esta capacidade de resposta pronta. No que diz respeito à AMA, com os olhos focados no serviço ao cidadão e às empresas, no que diz respeito à DGAEP e ao INA, porventura mais focados na capacitação, na motivação, na criação de espaços para inovar, mas de forma colaborativa, criando a capacidade de inovar por dentro para inovar para fora no serviço ao cidadão e às empresas. Ora, é isto. É esta a obrigação e o desafio que nos impomos a nós próprios e é com os olhos postos neste desafio que esta ferramenta também surge e deve ser melhorada por todas e por todos para poder servir este propósito comum de inovar para responder sempre com resposta pronta e adequada a qualquer desafio que se atravesse no nosso caminho. Desejo-vos uma boa sessão de trabalho, espero que coloquem perguntas difíceis aos nossos oradores, porque é com essas perguntas difíceis que do lado deste conjunto de organizações da nossa área governativa e do lado dos membros do Governo, nós podemos trabalhar melhor para também vos servir a vós na administração pública e, consequentemente, servir a nossa sociedade e o nosso país. Muito obrigada a todas e a todos e uma boa sessão de trabalho. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Iniciamos agora o debate sobre a experimentação e a colaboração no contexto do trabalho à distância. Recordo que durante a sessão os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã, designada por Questions and Answers, para colocar questões que serão respondidas no final. Peço que coloquem sempre o primeiro e o último nome para sabermos com quem é que estamos a falar e para que possamos ler então as questões. No painel de conferencistas de hoje temos connosco o Dr. Daniel Santos, designer de serviços do Laboratório de Experimentação da Administração Pública da Agência para a Modernização Administrativa, a doutora Usna Alibai, boa tarde, a doutora Usna Alibai, técnica superior da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, o Dr. Jorge Lagarto, técnico superior no Laboratório de Experimentação da Administração Pública da Agência para a Modernização Administrativa e a engenheira Sara Carrasqueiro, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa, a AMA. Vai moderar o debate a doutora Maria de Jesus Rodrigues,
chefe de Divisão de Comunicação e Relações Públicas da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas. Na sessão está ainda, e contamos com a presença do Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irá fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite para esta sessão. Passo então a palavra à doutora Maria de Jesus Rodrigues. Muito obrigada, doutora Elsa Belo. Agradeço a presença de todos os convidados e começaria com uma questão para a engenheira Sara Carrasqueiro. Em que contexto e com que objetivos surgiu este projeto de desenvolvimento do Guia da Experimentação e Colaboração à Distância? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obviamente, gostava só de remeter os meus cumprimentos à Senhora Secretária de Estado, à minha colega da equipa de coordenação do CIGEP, a doutora Elsa Belo, e também aos colegas que colaboraram neste projeto em particular, a Úlcena, a Maria Jesus, o Jorge e o Daniel. Boa tarde a todos e, obviamente, boa tarde a todos aqueles que nos estão a seguir em direto ou mais tarde em diferido. Bem, respondendo à sua questão, em que contexto é que surge a necessidade de uma ferramenta deste tipo e com que objetivos é que nos pusemos a caminho neste trabalho? Eu diria que a bottom line, a ideia principal de desenvolver este tipo de ferramentas é a preocupação constante com a melhoria dos nossos serviços, com a melhoria do serviço público. A AMA, como alguns possam saber, tem por missão liderar programas de modernização administrativa, sempre com um objetivo muito claro de trazer benefícios para cidadãos e empresas, ter impacto transformador para a administração pública e, por outro lado, tem como missão também a coordenação do sistema de distribuição de serviços públicos, tentando promover a qualidade, a acessibilidade, a inclusão e a simplificação destes serviços públicos. E, no fundo, estas duas preocupações trazem-nos para procuras constantes de ferramentas de modernização daquilo que são os serviços públicos. E neste contexto, há pouco mais de 2 anos, foi integrado na Agência para a Modernização Administrativa o LabX, Laboratório de Experimentação da Administração Pública, que visa precisamente criar espaços seguros de experimentação e inovação dos serviços públicos. Portanto, o LabX, desde a sua criação, tem desenvolvido um conjunto de projetos experimentais esses que são levados a cabo através de metodologias colaborativas, tendo sempre por base e como objetivo a adequação às necessidades e às expectativas de cidadãos e empresas. E, portanto, apenas se consegue melhorar os serviços públicos, tendo em vista estes objetivos, se conseguirmos, de uma forma muito colaborativa, muito cooperativa e muito inclusiva, trabalhar diretamente com cidadãos, empresas e outras entidades que fazem parte do ecossistema da inovação da administração pública, que são determinantes. Por exemplo, nós hoje vivemos num contexto de um ritmo de inovação tecnológica acelerado. Portanto, é importante promover parcerias com entidades da academia, do sistema científico e tecnológico, que nos possam ajudar a melhorar os serviços públicos. E, portanto, todos os projetos que têm vindo a ser desenvolvidos neste contexto tentam sempre promover uma colaboração com cidadãos, empresas, entidades da sociedade civil, do sistema científico nacional, tendo em vista investigar problemas, co-criar soluções e depois experimentar essas mesmas soluções. Esta etapa da experimentação é muito importante, porque quando inovamos, falhamos. A inovação tem sempre um risco. Não é possível sabermos com exatidão, antes de começarmos estes projetos, quais são as reais necessidades e expectativas de cidadãos, quais são as melhores soluções, aquelas que funcionam melhor, e, portanto, nós temos que criar estas metodologias experimentais de prototipagem incremental, até termos a certeza qual é a melhor solução e então depois implementá-la a larga escala. E, portanto, estas metodologias têm vindo a ser desenvolvidas e testadas pelo laboratório com uma colaboração muito direta, portanto,
em diversos projetos, os colegas do Laboratório de Experimentação vão junto aos serviços públicos, fazem inquéritos, seguem cidadãos, seguem empresários e, portanto, eu diria que são metodologias de contacto e que têm resultado muito bem. Ora, infelizmente, no início deste ano, em fevereiro ou março, fomos realmente confrontados com uma situação de distanciamento social. E estas metodologias que tinham vindo a ser utilizadas, de alguma forma, pareciam estar em risco. Como é que nós vamos co-criar e experimentar com cidadãos, lado a lado com cidadãos e empresas, se não podemos estar fisicamente próximos deles? E, portanto, este foi o mote e o contexto e o objetivo que nos conduziu a este trabalho, começar a pensar como é que adaptamos estas metodologias a contextos à distância, que outras preocupações têm que ser enquadradas nas abordagens metodológicas para conseguirmos levar a bom porto projetos de investigação, co-criação e experimentação. Também, como disse a senhora Secretária de Estado, em boa hora se constituiu um grupo alargado colaborativo dentro da administração pública em torno de vários objetivos de um sistema, de um plano colaborativo com vários entregáveis, nomeadamente este, e portanto tivemos a oportunidade de contar aqui com a participação do INA para podermos validar e robustecer este instrumento que no fundo foi partilhado e que estamos aqui a divulgar hoje. Muito obrigada, engenheira Sara. Agora perguntava ao Daniel Santos qual a razão de ser do Guia de Experimentação e Colaboração à Distância? Quem são os destinatários e, no fundo, que resultados se esperam na sua disponibilização? Muito bem, uma excelente pergunta. Antes de mais, em nome do LabX, a Dama, gostaria também de agradecer o convite e a oportunidade de podermos partilhar o trabalho desenvolvido no contexto do trabalho, do Plano de Trabalho Colaborativo, nomeadamente deste guia. Gostaria igualmente também de saudar a Sra. Secretária de Estado, a Sara, a Ujna e o meu colega Jorge, também, já agora, a Elsa, da equipa de coordenação do Plano Colaborativo e a Maria Jesus na moderação. Eu, se fosse possível, gostava de também responder esta pergunta usando uma pequena apresentação para que sirva também de apoio e referência a quem nos vê. Eu vou só partilhar aqui o ecrã. Eu acho que agora Sim. Já deverão estar a ver. Uhum. Muito bem. Pois, como a Sara também já teve a oportunidade de dizer, o LabX é este espaço seguro, onde é permitido errar, onde se investiga, cria e experimenta para desenhar soluções inovadoras para os serviços públicos e responder às necessidades e às expectativas reais dos cidadãos e empresas. Porque aqui a tónica no reais tem muito a ver com também os instrumentos que nós usamos na aplicação e no diagnóstico dessas necessidades, porque muitas vezes aquelas necessidades que nós reportamos por base de inquéritos nem sempre correspondem às necessidades que nós temos quando as demonstramos com o nosso comportamento. Por isso a necessidade de ir ao terreno, de fazer um trabalho de terreno, ser muito importante. E neste trabalho de terreno, nestes 2 anos e meio a passar de existência do LabX, fomos sempre colaborando com uma série de entidades públicas que, ora em contexto de projeto, ora em contexto de encontros formais e informais, sempre demonstraram uma grande vontade e uma grande necessidade de se articularem uns com os outros e de criar esta comunidade em volta desta abordagem à criação de soluções que não só correspondessem às necessidades, mas que fossem e o fizessem de uma forma inovadora. E para responder a essa necessidade, o LabX tem vindo a dinamizar uma série de redes, entre elas a rede de inovadores, que iniciou, desde já dou já aqui, abro já uma via verde para o Jorge Lagarde, se quiser completar alguma das minhas mensagens, Maria, se for possível, porque isto é de facto um trabalho de equipa e temos sempre trabalhado desta forma, por isso ele que esteja à vontade para entrar. Eu estava a dizer, a rede de inovadores é uma rede, é uma comunidade de prática de colegas da administração pública a nível nacional, que num ano já contou com mais de 500 participantes,
teve 9 sessões colaborativas, essas presenciais, e tem também um boletim informativo onde vamos dando a conhecer. Tinha sido uma das necessidades que os colegas da administração, eles queriam não só conhecer as ferramentas que nós usávamos nos nossos projetos de desenvolvimento experimental, de melhorias de serviços públicos, mas queriam perceber essas ferramentas em contexto. Então criamos este canal de comunicação, um boletim informativo onde damos a conhecer as boas práticas, não só do LabX e da AMA, mas toda a administração pública portuguesa e também internacional. E neste desenvolvimento contínuo que tem, porque uma comunidade é um ser vivo, é uma entidade orgânica, numa das sessões nós perguntamos, questionamos a esta comunidade o que é que ela, quais são os vetores orientadores, qual seria o seu DNA. E a comunidade definiu aquilo que nós depois cristalizamos como os 8 princípios do inovador público, que eu não vou estar a ler e a descrever em pormenor, mas são estes 8. Eu depois poderei partilhar mais sites onde vocês poderão ver em pormenor, mas vai desde o foco em cidadãos, em empresas, até avaliar para melhorar e abertura ao futuro. E é com base no trabalho desta rede e nos princípios do inovador público que surge uma primeira tentativa, uma primeira abordagem a fazer um guia de experimentação e colaboração à distância, em transformar os desafios que o Estado e a crise pandémica nos apresentava em oportunidades, convocando os colegas da rede de inovadores e os colegas da rede de laboratórios de experimentação, que são laboratórios que estão a ser criados com o apoio e o suporte metodológico da equipa do LabX, para que pudéssemos potenciar as aprendizagens acumuladas dos trabalhos que temos desenvolvido e ajustá-las a este ângulo, a esta lente muito particular do trabalho à distância, do trabalho elaborado ou realizado de forma remota. Mais tarde apareceu este desafio inscrito no ponto 1 do número 11 do despacho que deu origem ao plano de trabalho colaborativo da administração pública, que a senhora secretária de Estado já teve a oportunidade de falar e a Sara também. E eu gosto particularmente deste parágrafo e destaquei, que é o desenvolvimento de guias e orientações e outros instrumentos de apoio ao desenvolvimento de modelos de gestão e novas formas de organizar o trabalho, em atividade de teletrabalho. Porque é precisamente este propósito que o guia visa responder. E é neste contexto que nós depois, isto já é a capa do próprio guia em si, eu não sei se quem nos está a ver já teve a oportunidade de conhecer o guia, nós também mais tarde se calhar podemos partilhar aí no chat os links do site do INA onde podem aceder. A razão que nos levou a partilhar este guia tem precisamente a ver com um diagnóstico que nós fizemos. Isto, por acaso, o estado da arte do trabalho remoto, em que 98% das pessoas, isso é um estudo internacional, diz que gostaria de trabalhar na modalidade de teletrabalho, ainda que parcialmente, 98% dos trabalhadores. E depois nós fizemos um inquérito também bastante exaustivo com as mais 500 pessoas da rede de inovadores e dos quais 97,4% dos inquiridos já estavam a experimentar o regime de teletrabalho e eles apontaram como os principais desafios, quase 70%, a separação entre vida familiar, pessoal e profissional. Ser de facto o maior desafio, manter as fronteiras que antes da pandemia estavam porventura bastante cristalizadas e definidas e que de repente se misturam, e isto causa uma grande disrupção na forma como as pessoas abordam cada uma destas suas esferas da sua vida. Depois cerca de um terço passa de um sentimento de trabalhar em equipa, de trabalhar presencialmente com outras pessoas, para um sentimento de isolamento, e aponta isso como um grande desafio, a falta de feedback imediato, a falta de linguagem não verbal que tantas vezes nós comunicamos quando na presença de outrem. Um quarto dos inquiridos disseram que é um desafio encontrar espaços de trabalho adequado.
dentro das suas residências, e também cerca de um quarto disse que a organização do trabalho e a forma de reporte alterava, e isso por si só representava um desafio. A famosa tabela de Excel que muitos colegas têm sentido algumas dificuldades. Em relação ao ângulo específico do trabalho colaborativo à distância, os colegas disseram isto para justificar ainda e para enquadrar um pouco qual é a razão de ser deste guia. Precisavam de apoio na implementação de metodologias colaborativas à distância, precisavam de perceber como é que conseguem colaborar à distância, sendo que a maior parte do dia passam a olhar para o computador isoladamente. Cerca de um terço também apontavam que os processos de tomada de decisão eram mais difíceis, não eram tão claros, e cerca de um quarto apontava que o contacto com os colegas e outras entidades era de facto um desafio, porque muitas vezes era feito, só tinham um contacto ou de e-mail ou do número fixo geral, e já não havia ninguém da telefonia para passar a chamada, coisas tão simples como essas que foram reportadas como sendo um desafio. Nessa dimensão, identificamos que estes eram os desafios emergentes. Para os trabalhadores, a dificuldade de separar a vida profissional, o tratamento diferente face a outros colegas que podiam estar no escritório, a solidão e a saúde mental, o equilíbrio entre vida familiar, pessoal e profissional. E para as organizações, a medição da produtividade para trabalhadores e gestores, a articulação da comunicação entre os diferentes departamentos. Se calhar a Sara poderá, de forma empírica, trocar alguns comentários sobre essa dimensão, o alinhamento do esforço coletivo e a criação e manutenção de uma cultura organizacional positiva e saudável. Muitas pessoas sentiram e reportaram que sentiam que a cultura tinha sido interrompida, que de repente só contactavam com as chefias diretas e perdiam a cultura de equipa. Aliás, e o plano de trabalho colaborativo, em muitos dos seus guias, já responde a muitas destas dimensões, nomeadamente o trabalhar a partir de casa, da saúde mental, que a Ursula conhece muitíssimo bem, e outros guias que este esforço coletivo do plano de trabalho colaborativo respondeu. Há também oportunidades que merecem destaque, que são, por exemplo, as potenciais vantagens da flexibilidade de horários, ou então a liberdade para trabalhar em qualquer lugar desde que tenha as infraestruturas necessárias, ligação à internet, eletricidade, ter menos interrupções. Acho que toda a gente tem dito que consegue estar ligada mais tempo, a ter menos interrupções e ser mais produtivo, ter uma performance melhor, logo reservar mais tempo para a família e para os hobbies. Isto é sempre o segundo lado da mesma moeda. Portanto, aquilo que pode ser a partir de um desafio de gerir as diferentes esferas, pode também ser, se bem geridas, pode conferir mais espaço para a família e mais espaço para os hobbies. Para as organizações, haver uma maior produtividade, uma melhor performance, os trabalhadores manterem-se durante mais tempo nas organizações porque se sentem mais envolvidos no trabalho, a flexibilidade das condições é muito apreciada pelos trabalhadores. Aquele mesmo estudo internacional dizia que a flexibilidade de trabalho era, porventura, mais valorizada do que as próprias compensações financeiras, por isso é um facto que as organizações não devem descurar, e a redução dos custos de escritório, que, aliás, é de resto muito óbvia. E também um maior reconhecimento e lealdade institucional por parte dos trabalhadores, porque as organizações lhes dão essa flexibilidade. Como é que nós achamos que os resultados deste guia serão conforme o esperado depois da sua disponibilização? Se as pessoas puderem de facto potenciar estas vantagens, se as pessoas depois de facto de usarem e navegarem o guia nas suas há uma quinta dimensão, mas nas suas 4 dimensões, e irem testando as ferramentas, as abordagens que são propostas, e de facto se materializar estas vantagens que estão aqui identificadas, e se ele for obviamente disseminado pelos nossos colegas da administração pública, seja ela central, local ou regional. Muito bem. Daniel? É? Aqui. Sim, ok. Aqui, sim. Pronto, vou passar então ao Jorge. O Jorge vai desenvolver também algumas destas temáticas que o Daniel falou, porque este guia tem como denominador comum o trabalho colaborativo.
e refletindo-se em diferentes temas que vão desde a comunicação até à experimentação, à promoção da experimentação que o Daniel também falava. Que desafios se colocam ao nível dos vários temas que foram considerados no guia? Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela possibilidade de estarmos aqui a partilhar um pouco do nosso trabalho. Eu vou dar sequência à apresentação do que estávamos a fazer, julgo que já estará disponível. Sim, já é possível ver. Já estamos a ver. Portanto, todas estas 4 vertentes têm desafios, alguns muito específicos, outros transversais. O grande desafio, e eu falo pessoalmente, tem a ver muito com a conciliação. É transversal tanto à comunicação como a todo o trabalho e é a razão pela qual eu de vez em quando tenho que voltar a cabeça para o lado, ou pode acontecer que de repente a cadeira fique vazia. Isto de partilhar o trabalho colaborativo com 2 descendentes de 11 anos que estão neste momento também eles próprios numa videoconferência, ou com uma ascendente de 90, portanto estando sozinho a gerir todas estas situações, acho que é muito representativo dos problemas ou das dificuldades que nós temos no nosso dia-a-dia. Mas, como em tudo na vida, são questões que fazem parte da vivência e conforme nós vamos trabalhando mais, já tenho 2 meses de prática de confinamento com mais dois minimis a fazerem os seus trabalhos da escola e as suas aulas de Zoom e as pesquisas e tudo isto, vamos conseguindo encontrar estratégias. No que diz respeito a estas 4 vertentes, a principal, acho que é mesmo a comunicação. É muito difícil fazermos transposição do que é a comunicação face a face, a comunicação presencial, para um modelo de comunicação mediada por computador. Aqui as grandes dificuldades a nível do que é a eficácia da própria comunicação e do que é uma transmissão de confiança e segurança nesses momentos comunicacionais. Nós sentimos na pele em alguns projetos, nomeadamente quando estamos a trabalhar com equipas à distância, em que não temos os momentos de alinhamento presenciais, torna-se muito mais difícil transmitir a confiança e a segurança necessária para as pessoas avançarem com as suas próprias atividades. Quando estamos a trabalhar num âmbito, por exemplo, de uma mentoria, a acompanhar a implementação de projetos experimentais, em que nós somos algo que não é muita prática, não é prática muito comum, ou até agora não tem sido prática muito comum na administração, é normal que as equipas sentam alguma falta de confiança, alguma dificuldade na implementação, na ida ao terreno, na utilização das ferramentas. E presencialmente é muito mais fácil esta dinâmica, nós percebemos a linguagem corporal das pessoas, conseguimos alinhar rapidamente a nossa própria postura mediante as dificuldades que nos estão a ser comunicadas, e à distância é muito mais difícil ter esse papel de intervenção. Aqui os grandes tópicos passam por utilizarmos ferramentas mais ricas a nível de suportes, como por exemplo as chamadas de videoconferência, em que nos permitem também ter uma perspectiva visual daquilo que é o comportamento não verbal dos nossos interlocutores. A questão de aumentar a frequência dos momentos de contacto na comunicação, nós notámos muito isso e fizemos esse upgrade, digamos assim. Nós estamos a acompanhar as equipas da rede de laboratórios de experimentação, a trabalhar com equipas no terreno, a implementar projetos experimentais, e dos nossos planos de contingência, digamos assim, foi aumentar a periodicidade da frequência. De modo exatamente a promover este feedback positivo. É muito importante as pessoas, nós vimos, o Daniel levantou um bocadinho o véu, o sentimento de isolamento que as pessoas têm neste processo, é muito importante esta passagem de confiança e este reforço de feedback positivo, que às vezes já é difícil termos no nosso dia-a-dia presencial, quanto mais numa vertente de trabalho à distância em que as pessoas não estão habituadas a este processo. Portanto, foram as estratégias, aquelas que plasmámos no guia, são aquelas que estamos a utilizar nos nossos projetos. Aumento da frequência dos contactos e a questão da própria presença social. Fala-se, já vem do contexto da educação à distância, a importância de haver uma presença social nestes momentos, em mostrarmos que somos pessoas que estamos deste lado, que sentimos as mesmas dificuldades. Todos aqueles processos de empatia ajudam-nos a facilitar o processo comunicacional.
Em relação à organização e à gestão de projeto, temos também outras dificuldades. Foram-nos mencionadas no questionário que lançámos à rede. O Daniel também já falou um pouco. A questão da liderança nestes períodos é uma gestão complicada. Tem que ser uma liderança dirigida, tem que ser uma liderança adaptada ao contexto. Aqui também é muito interessante vermos as perspectivas de alinhamento que não o sendo foram. Por exemplo, nós temos os programas de formação do INA sobre liderança que certamente estarão agora a compensar, digamos assim, estas novas necessidades, dada o novo contexto que estamos a viver. E aqui há problemas que passam desde a utilização da tecnologia. As equipas não estavam habituadas a usar, por exemplo, ferramentas como o Trello ou o Planner, que agora muitos estão a começar a usar, que vem no pacote do Microsoft Teams, ferramentas de gestão de projeto, que é preciso ter já algum know-how e alguma prática para que elas funcionem bem à distância. Portanto, aqui é fundamental a escolha de ferramentas mais indicadas para fazer esta monitorização e este tracking do trabalho. E é uma ferramenta em que toda a gente se sinta confortável a utilizar, porque termos metade da equipa a reportar de uma forma e outra metade a reportar de outra é insustentável para as chefias e é muito difícil de gerir. E depois há as questões da própria monitorização e controle. É um risco que se corre, a tendência para sobre-monitorizar o trabalho que está a ser realizado. Nós tivemos muito esse feedback também no questionário que fizemos à rede de inovadores. As pessoas sentem que estão a ser... O controle não é que não seja efetivo, mas acaba por limitar às vezes um pouco a própria intervenção, a autonomia das próprias pessoas. Portanto, pode haver aqui uma sobrecarga da disponibilidade que está definida. Temos aqui a Catarina, que foi buscar o seu livro de história, peço desculpa. Em relação à participação de stakeholders, esta talvez a mais crítica, porque nós nos últimos 2 anos e meio temos visto, não é fácil nós estamos no âmbito de um projeto e assumir, nós que estamos na administração pública há tantos anos, temos a nossa forma de trabalhar, esta história de ainda ir para o terreno e perguntar às pessoas o que é que elas acham do serviço e como é que nós podemos melhorar o serviço, não é de facto ainda uma realidade linear, não é o normal ainda na administração. E temos visto também nas equipas que estamos a acompanhar alguma dificuldade na execução. Mas até porque este envolvimento dos stakeholders, e falamos do envolvimento de cidadãos na avaliação de serviços, por exemplo, é feito essencialmente com um modelo de contacto presencial, em que nós vamos ter com as pessoas na rua e fazemos essa interação cara a cara. É complicado, mas continua sempre a haver alternativas. Nós, por exemplo, estamos a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde, um dos stakeholders mais complicados de apanhar nesta fase, e nós estávamos a meio do trabalho quando ocorreu esta emergência da pandemia. Estávamos numa fase de auscultação aos técnicos, e como devem calcular, essa auscultação foi muito condicionada, não fomos capazes de fazer as nossas sessões em sala. Portanto, o que criámos foi um ambiente virtual de participação, espaços virtuais baseados em discussões em fóruns, em momentos síncronos de vídeo, e tivemos de utilizar, mediante a comunicação mediada pela tecnologia, de fazer mesmo assim esta auscultação. Não a deixámos de fazer. E o mesmo aconteceu no âmbito de um projeto que nós temos, que é a Bolsa de Inovação, em que estamos a contactar com jovens cidadãos para perceber o que é que eles acham ou como é que podemos tornar os serviços públicos mais adequados para esta faixa etária. E estávamos exatamente a começar o processo de auscultação quando ficámos todos fechados em casa. Mesmo assim, conseguimos promover 30 entrevistas virtuais, portanto, usando com uns o Skype, com outros o Zoom, com outros o Facebook, o FaceTime, os lives do Facebook,
qualquer forma que conseguimos ir ter com os destinatários, esta adequação às plataformas onde eles estão é muito importante. E mesmo assim fizemos 30 entrevistas e vamos ter durante a próxima semana uma sessão de cocriação à distância, para as qual ainda hoje de manhã estávamos a preparar materiais, vai ser muito interessante. Temos um espaço em que vamos na mesma fazer uma imersão no problema. Temos conteúdos digitais para ajudar, temos várias ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, ou seja, estamos a imergir todos os destinatários na área de problema para depois conseguirmos, numa sessão muito controlada, muito dirigida, promover estas práticas então de cocriação. Jorge, é sempre uma forma de nos reinventarmos, não é? É um bocado essa a mensagem. Nós já vamos voltar ainda a falar mais do guia, mas agora passava a palavra à Usna, para falar um bocadinho sobre esta última dimensão que tem a ver com o equilíbrio e que o Daniel e o próprio Jorge também já tocou, a conciliação da vida profissional e a vida pessoal e portanto, queria perguntar à Usna concretamente que tipo de contributos é que se apresentam para o alcance deste equilíbrio no guia que aqui estamos a apresentar e a discutir no fundo. Obrigada pelo convite, antes de mais nada, e começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Administração Administrativa, os conferencistas e toda a audiência. Muito boa tarde. Relativamente à questão como é colocado, trabalhar à distância implica sempre haver uma definição de fronteiras entre a vida pessoal, familiar e profissional. E para isso acontecer é necessário definir regras básicas para haver esse equilíbrio, essa conciliação. Não podemos esquecer que estar em casa estamos sujeitos a vários estímulos externos que podem resultar em distrações. E para evitar essas distrações, o que é que podemos fazer para evitar? Eu, no âmbito da dimensão pessoal, eu penso que um autocuidado é muito importante. Cuidar de si próprio, ter tempo para si, dedicar-se um bocadinho a um desporto, não deixar o sedentarismo afetar a nossa saúde, estar em contato com os colegas, com os amigos, ainda que remotamente, acordar de manhã, a pessoa arranjar-se para ir trabalhar, para ir para o seu espaço de trabalho. É muito importante ter esse autocuidado. Obviamente que são regras, são práticas que cada um aplica consoante as suas necessidades. Mas que é importante haver um autocuidado é. Para a dimensão profissional, eu penso que fazer um bom planeamento da agenda é muito importante. Só que isto implica a existência de uma boa comunicação entre a equipa de trabalho, uma boa organização do trabalho, por estarmos perante novas formas de organização do trabalho, haver uma boa comunicação entre os responsáveis e uma boa gestão do tempo. Nesta dimensão, os dirigentes têm um papel fundamental. Os trabalhadores estão em casa, os dirigentes têm que acompanhar, têm que distribuir, têm que organizar os projetos para ajudar os seus trabalhadores a organizarem o seu dia de trabalho. E para a dimensão familiar, definir o espaço de trabalho. Obviamente que esta é uma regra básica, só que nem todos nós temos condições para definirmos esses espaços, sabemos disso. O ideal é não partilhar o espaço onde se trabalha com a família. Devemos ter um espaço para o convívio familiar, sim, sendo diferente do espaço onde trabalhamos. Chegarmos ao final do dia, sairmos do nosso espaço de trabalho e ir para casa, é para entrar na nossa vida familiar. Isto é importante. Portanto, havendo ou não esta delimitação dos espaços, trabalhar à distância implica identificar e testar novos modelos de rotinas. Porque as rotinas não são as mesmas. Trabalharmos a partir de casa, as novas rotinas impõem-se. Tem que haver novas rotinas. Nós temos que criar novos hábitos, sempre com base nestas regras. É verdade que nunca houve esta necessidade, mas a situação é diferente. Há muito para se dizer sobre este tema, mas o tempo
penso que foge, não é? Já estou a olhar para a roda. Não, vamos para uma segunda ronda. Pois, para haver equilíbrio é necessário identificar as rotinas, estabelecer limites físicos, relacionais e de horários, planear com antecedência as atividades do dia a dia, incluindo esta vida pessoal. Este pode ser um caminho para realizar as tarefas e evitar a ansiedade. Porque a ansiedade muitas das vezes é o grande problema das pessoas, não conseguirem separar os espaços, não conseguirem delimitar os espaços, isso cria muita ansiedade. Também não queria deixar de dizer que o trabalho colaborativo à distância só por si é uma experimentação. E para conciliar a vida pessoal, profissional e familiar, para fazermos este trabalho, foi necessário adaptarmos, e todos nós que trabalhamos neste projeto tivemos que nos adaptar a novas rotinas e criar novas rotinas. Muito obrigada. Muito obrigada, Usna. E agora faria mais uma ronda de questões e a Sara Carrasqueiro perguntaria mais numa perspectiva já de futuro. O que esperar do futuro? Que impactos gostaria que se verificassem? Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, o que eu espero do futuro deste trabalho é, à partida, e o primeiro passo é descarreguem. Descarreguem o guia, leiam o guia, analisem o guia, porque no fundo, se isto não acontecer, bem, enfim, o trabalho não teve sucesso. O sucesso desta iniciativa e de todos estes guias que a administração pública está a desenvolver de forma colaborativa é para que depois todos os colegas possam lê-los e analisá-los e, no fundo, conseguirem, de alguma forma, mudar a sua cultura, o seu conhecimento. Portanto, esse seria o meu primeiro desejo. E vou ser muito breve, porque eu sei que já estamos um bocadinho. Segundo, questionem, critiquem, testem o guia. O guia, como a senhora Secretária de Estado disse na abertura, é ele próprio uma experiência, uma iteração. Tudo aquilo que desenvolvemos nunca está pronto. É sempre possível melhorar, há sempre contextos diferentes que precisamos adequar. Portanto, aqueles de vós que descarregarem o guia, lerem o guia, analisarem, tiverem um contributo, que discordem de alguma coisa, critiquem, façam chegar, por favor, ao LabX, nós analisaremos e melhoraremos continuamente esta ferramenta. Depois, gostaria ainda que colocassem em prática algumas das ideias que estão no guia. Não é? Portanto, mais do que conhecermos um conjunto de boas práticas e podermos contribuir para a sua melhoria, o importante mesmo é pôr as boas práticas em prática. Não é? Portanto, pratiquem a experimentação, seja ela à distância ou o que nós gostaríamos mesmo era de poder fazer um bocadinho de experimentação em proximidade física. Não é? Penso que todos nós ansiamos por estar juntos outra vez, não só com os nossos colegas e amigos, mas também com aqueles a quem servimos, cidadãos e empresas. Portanto, presencialmente ou à distância, pratiquem a experimentação, abram os horizontes a um novo normal, um normal que nos permite permanentemente questionar o que fazemos, investigar com base nos dados, ou escutar aqueles que servimos, cidadãos, empresas, colegas, testar de forma iterativa. Portanto, todas estas metodologias da experimentação, o desafio e aquilo que gostaríamos mesmo é que fossem colocadas em prática, que fossem sendo melhoradas e desta forma podermos todos nós melhorar os serviços públicos, cada um com a sua missão, na sua entidade, mas na certeza de que este novo normal que gostaríamos de atingir no futuro será certamente um novo normal mais inclusivo, porque, verdade seja dita, algo que ainda não, que ninguém aqui levantou, é verdade que nós no confinamento ficamos mais longe uns dos outros, mas por incrível que pareça, também ficamos mais próximos uns dos outros. Eu tenho muitas equipas que me reportaram que nunca se sentiram tão próximos das suas equipas e das outras equipas como agora. Porquê? Porque conseguimos despertar uns nos outros empatia, solidariedade, ajuda e, para além disso, também não esquecer que também temos um conjunto de colegas e também daqueles que servimos, de empresas que estão distantes geograficamente e, portanto, isto também foi um alerta e também nos possibilita melhorar os serviços públicos para aqueles que, geralmente, mesmo sem uma situação de emergência e saúde pública, estão distantes. E, portanto, o que eu desejava muito para o futuro é que, em primeiro lugar,
leiam o guia, criticam, digam o que pode ser melhorado, ajudem-nos a melhorar a ferramenta, ponham em prática e, no fundo, evoluam uma cultura para uma cultura de uma administração pública mais flexível, mais iterativa, menos acomodada com aquilo que são os processos normais, mais intransigente, mais arrojada, mais corajosa, isto sempre em prol de quem? Daqueles que servimos. Muito obrigada, Sara. Daniel, sinteticamente, qual foi o processo de criação do guia? Eu peço desculpa, o som quebrou um pouco a Maria, mas estava-me a perguntar sobre o processo. O processo de criação do guia. Bem, eu ilustrei há pouco alguns dos passos sobre o processo de criação, mas foi depois de fazermos este diagnóstico e tomar decisões informadas com base nesse diagnóstico que dividimos o guia nestas 4 grandes áreas, que eram a comunicação, a organização, a gestão do projeto, a participação de stakeholders, como é que nós envolvemos as stakeholders à distância, e a promoção da experimentação, que era, em síntese, a aplicação da própria a metodologia do LabX, a metodologia que confere o DNA ao LabX, que é investigar, co-criar e experimentar, como é que nós conseguimos aplicar a metodologia LabX neste contexto. O processo de co-criação começou por distribuir dentro da equipa e trazer dinâmicas de aquilo que nós costumamos chamar de inteligência coletiva, diferentes perspectivas, tem muito a ver também com a própria forma como a equipa trabalha, de dar a responsabilidade e a autonomia às pessoas, de escrever, de criarem conteúdo, de poderem cristalizar a sua perspectiva pessoal e como profissionais sobre estes temas. Dizer, por exemplo, que sobre a comunicação dividimos-la em 2 grandes eixos, a comunicação interna e a comunicação externa, porque embora elas caiam no grande saco da comunicação, há uma grande ambiguidade entre as duas, e é possível, por exemplo, criar orientações para que uma organização ou uma equipa consiga navegar essa ambiguidade, em que damos também indicações de como é que se pode reduzir as falhas de comunicação. Nós comunicamos, ou muito daquilo que nós aprendemos na comunicação não se resume só às palavras escutadas, mas há uma dimensão muito forte relacionada com a parte comportamental, que é a linguagem não verbal, e uma das recomendações muito práticas que nós damos no guia: por favor, substituam os longos e-mails por conversas, por videoconferências, vejam os vossos colegas mais, e se calhar isso é interessante porque liga provavelmente à ideia que a Sara estava a falar, de algumas equipas dentro da AMA se sentirem mais próximas umas das outras, porque têm se calhar comunicado com maior assiduidade, precisamente para compensar esse isolamento que a condição lhe está a trazer. Numa outra secção, para me alongar bem, também para não ser em relação à própria gestão de reuniões à distância, uma certa etiqueta. Quantos de nós já não tivemos em reuniões à distância que todos falam ao mesmo tempo e ninguém se entende? Há etiquetas de linguagem gestual, e isto, claro que aqui o Luís Oriola está a fazer exatamente os mesmos gestos, deve ser dos poucos momentos em que o tradutor de linguagem gestual faz exatamente os mesmos momentos de alguém que está a falar. Foi muito interessante, vou lembrar este momento, mas e uma certa etiqueta para criar essa cultura também de como é que se comunica nesses canais. É diferente, mas tem coisas que são melhores, tem coisas que são, ou tem aspectos que são melhores, tem outros aspectos que são piores. Mais para a frente, a parte da participação dos stakeholders, nós podemos, a nível de envolvimento, claro que a presença de pessoas na mesma sala consegue proporcionar níveis de envolvimento muito mais imediatos e muito mais intensos, mas nós conseguimos, se calhar, usando as tecnologias digitais, a filtrar temas, atingir uma escala muito maior, conseguirmos elencar dados e tirar dados muito mais rapidamente, que presencialmente não conseguiríamos. Provavelmente depois de uma sessão presencial teríamos que recorrer a métodos de documentação, vídeo, áudio, fazer a análise, fazer a transcrição muito mais demorados, enquanto se fizermos a participação usando os canais digitais, esse registro fica logo, simplifica. E simplifica. E para terminar
mencionar a nível da experimentação e das dimensões da promoção da experimentação, eu vou mesmo focar na parte aqui da experimentação, porque há 5 níveis onde a experimentação pode acontecer. Nós tínhamos aqui, com muito gosto, a Senhora Secretária de Estado a abrir a sessão, e de certeza que pela postura que tem tido, pela mensagem que tem enviado, que ao nível das políticas públicas, que a Senhora Secretária de Estado estará aberta a fazer experimentação. A AMA e o LabX fizeram no passado, usando ciências comportamentais aplicadas a políticas públicas, onde o objetivo foi, por exemplo, juntar diversos dirigentes e altos funcionários públicos para aprender sobre behavioral insights e como identificar oportunidades para aplicar políticas públicas em Portugal. Ou então, a nível das organizações, onde o INA, volto a falar do curso de liderança do INA, porque tem também essa dimensão sobre como aplicar novos modelos de estruturação de equipa, novas formas de trabalhar. Nós próprios na AMA temos um projeto interno, muito prosaicamente lhe chamamos Panorama, onde o objetivo é ouvir e envolver os colaboradores para construir uma organização que seja mais participada, mais colaborativa e que haja, de facto, as decisões. E eu não conheço nenhum executivo, e está aqui a Sara, que prefira tomar decisões ou por instinto ou decisões informadas em dados. Exatamente. Claro que há sempre uma parte nos líderes e na liderança que é muito instintiva, mas se esse instinto for ancorado por dados empíricos, as decisões serão tomadas com um nível de confiança muito, muito maior. Ou então num terceiro nível, o nível dos serviços, que o Jorge também já falou há pouco, em relação à experimentação que fazemos, ou ao nível dos produtos. Por exemplo, o site que a Elsa colocou agora ou há pouco no chat, onde estão todos os outputs deste plano de trabalho colaborativo, é um produto do próprio plano de trabalho colaborativo, é uma porta de entrada para onde todos os interessados, e nós podemos fazer experiências sobre a forma como apresentamos os produtos, os guias, como permitimos que os utilizadores o pesquisem, ou por fim, o 5º nível, e se calhar no mais granular, experiências a nível do conteúdo. Lembro-me que fizemos um projeto com a autoridade tributária e aduaneira chamado Quiz AT, onde nós queríamos testar os conhecimentos de literacia fiscal das pessoas que visitavam as repartições, e enquanto estavam à espera estavam a jogar um quiz através dos seus telemóveis que era projetado nas televisões. Portanto, há uma multiplicidade de dimensões. Acho que nós tínhamos um outro webinar só para falar disso. De experimentação, eu acho que já me alonguei demais. Queria falar sobre, de facto, o processo em si próprio, um processo experimental, e peço às pessoas que nos estão a ver que vejam a última página exatamente deste guia, que diz, por favor, ajudem-nos a melhorar, enviem os vossos contributos, nada cristalizado, nada está fechado. Certo. Jorge, o Daniel roubou-lhe o tempo. Peço desculpa, Jorge. Eu peço muito sinteticamente se tem mais alguma ferramenta que possa acrescentar e que este guia disponibiliza para promover futuramente o trabalho colaborativo. Muito sinteticamente, está bem? Estamos mesmo a terminar. Muito, muito sinteticamente. Eu acho que essencialmente é uma questão de comunicação. Nós estamos todos afastados, sentimos-nos isolados, estamos ou só com as crianças ou mesmo até sozinhos em casa, e parte muito da comunicação. A comunicação é fundamental, mas não resulta nos e-mails formais que nós estamos habituados, que tanto temos na nossa administração pública. Tem que haver uma comunicação mais aberta, mais informal, mais próxima das pessoas, de modo a que nós nos sintamos todos envolvidos, motivados para o desempenho das funções. E isto funciona muito no presencial também. O problema é que estes sentimentos mais negativos são muito potenciados pela distância, daí um reforço muito específico para estas áreas da comunicação e o acompanhamento das pessoas que estão em casa a trabalhar. Muito bem. Jorge, muito obrigada. Usna, em termos de oportunidades e tendências futuras, também lhe peço muito resumidamente o que é que nós podemos recomendar em termos de trabalho à distância sobre estas temáticas. Estamos sem som, não conseguimos ouvir. Usna? Sim. Okay. Ok, obrigada. Para ativar, mas ok. Rapidamente eu destaco 3 oportunidades do trabalho à distância.
A primeira oportunidade que o Daniel já referiu como vantagem, que é a flexibilização de horários. Porque em termos de flexibilidade temos tempo para a família, para nós próprios e para o trabalho. A segunda oportunidade que era contactar com os mais colegas da administração pública. Foi muito gratificante e foi uma grande oportunidade de conseguirmos falar com as pessoas sem barreiras hierárquicas, não é? Porque todos ali estávamos a trabalhar para o mesmo fim e não havia esta barreira que foi fantástica. A terceira oportunidade, penso que é uma oportunidade para desenvolver mais competências digitais. E porquê? Porque para usar as diversas plataformas foi necessário instalarmos, estudarmos como é que a plataforma trabalha, sem recorrermos colega da informática do gabinete ao lado, certo? Portanto, eu penso que ganhamos também com isto novas competências digitais. Sem dúvida. Quanto às tendências futuras no trabalho à distância, eu aqui refiro o que eu gostaria que acontecesse para o bem da administração pública, face ao trabalho desenvolvido nestes meses de confinamento. Portanto, a administração pública, no geral, deu uma resposta muito positiva a trabalhar a partir de casa. Se conseguirmos conciliar a vida profissional, pessoal e familiar com base na experiência vivida, parece-me que a tendência será a adoção de trabalhar a partir de casa. Muito bem. Esta tendência a ser concretizada será com uma decisão consciente. Deixe-me só dizer isto. Isto porquê? Porque já temos uma experiência, já sabemos porquê que estamos a optar por esta modalidade, sabemos, porque já vivemos essa experiência. Não é ninguém que nos obriga, é uma coisa voluntária, uma coisa por opção, porque somos detentores da informação experienciada real do que é trabalhar a partir de casa. E queria terminar aqui a minha intervenção com uma frase que está no guia. A experimentação deve ser das abordagens mais eficientes para inovar com sucesso. Muito obrigada. Muito bem. Terminamos muito bem. Elsa, nós julgo que as questões que foram colocadas também foram respondidas de alguma forma pelos nossos convidados, certo? Certo. Alguma que queiras, sim. Só duas questões, uma muito dirigida ao LabX, de que forma podemos fazer chegar as propostas, ou seja, face ao guia, né? De que forma podemos fazer chegar propostas, comentários acerca do guia ou outros, ou seja, a forma de comunicação para o LabX. Há aqui muitas questões sobre a forma de contacto dirigida a vocês. Esta questão é colocada pela Madalena Carreira. Da Cecília Ramos, que nos coloca também a questão de perguntar então o que é que vai mudar com a experimentação e a colaboração no contexto do trabalho à distância. E acho que assim terminamos aqui com este painel de perguntas. Okay. Sim? Por acaso o Daniel até já escreveu no... Já. Sim, eu fui colocando algumas coisas no... Sim, o contacto também, as pessoas que se quiserem a ligar à rede de inovadores e ajudar-nos nesta emissão. E depois também alguns artigos daquilo que nós fomos falando a miúdo, estão todos aí em uma porta de entrada, e também o e-mail, naturalmente, como contacto preferencial. Não sei, pelo menos a primeira pergunta já está respondida. Certo. Em relação à segunda pergunta, Sara, quer terminar respondendo à questão? Bem, a pergunta é o que é que vai mudar na experimentação neste contexto à distância, era isso? Exato, sim. Bem, eu acho que já fomos respondendo ao longo do tempo. No fundo, procuramos adaptar metodologias, utilizar novas ferramentas. Perdemos alguma coisa, perdemos se calhar um contacto mais próximo físico e humano e eventualmente talvez não consigamos envolver toda a panóplia de cidadãos, porque há ainda alguma franja de cidadãos e empresas info-excluídos e, portanto, temos muita dificuldade nos nossos modelos experimentais em poder envolver esses, mas também ganhamos muito, não é? Como o Daniel disse, ganhamos flexibilidade, rapidez nas análises, conseguimos alargar e também, como disse a Usna, alargar a nossa base de amostra, alargar as equipas com que colaboramos, não só alargando, como a Usna falou, no contexto das barreiras hierárquicas, que se esbatem nestes modelos, mas também geográficas, não é? Quando nós fazíamos co-criação, investigação e experimentação in loco, presencialmente, íamos, não é? Às vezes até de forma itinerante, a vários pontos, as várias juntas de freguesias ou vários serviços públicos.
assim nós podemos contactar com qualquer pessoa, não é? Utilizando estas ferramentas à distância. Portanto, eu diria que mudam algumas coisas do como, mas não mudam o porquê. Portanto, o objetivo da experimentação e da melhoria contínua é mesmo podermos ir adaptando os nossos serviços, a nossa cultura, a nossa forma de estar a uma sociedade que vai evoluindo e que vai exigindo cada vez mais de todos nós. E, portanto, é isso. É a esses desafios que queremos responder, melhorar os serviços públicos. Sim, e no fundo adaptando-nos sempre aos desafios que se colocam em estes contextos que não estamos à espera, mas que certamente conseguimos superá-los. Eu agradeço imenso a presença de todos e por terem aceito o nosso convite, e agora passaria a palavra à Elsabel para fazer o encerramento do webinar de hoje. Então, antes de encerrarmos, pedimos a vossa apreciação sobre esta videoconferência, para o inquérito que isso surgirá no vosso ecrã. Damos então por encerrada a sessão sobre a experimentação e colaboração no contexto do trabalho à distância. Relembrar que enviaremos os certificados por e-mail a todos os participantes e que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal do YouTube do INA. O próximo webinar realiza-se amanhã, dia 26 de maio, às 15 horas, sobre o tema Comunicação Interna nas Entidades Públicas. Agradeço a todos a vossa presença, em especial aos nossos conferencistas que exploraram então o tema da experimentação e colaboração no contexto do trabalho à distância. Desejar uma boa tarde a todos e até uma próxima sessão. Uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde.